E aí, galera, meu nome é Luísa, eu sou residente de Biologia e hoje a gente vai resolver os exercícios da semana 4, do PET 4. O tema do PET é doenças parasitárias. E a questão 1 fala pra gente: no romance O Amor nos Tempos do Cólera, Gabriel Garcia Marques relata os primeiros contatos do jovem médico Juvenal Urbino, um dos 3 protagonistas do romance, com o cólera. O cólera se transformou em obsessão, não sabia a respeito mais do que aprendera na rotina de algum curso marginal. E lhe parecera inverossímil que há apenas 30 anos tivesse causado na França, inclusive em Paris, mais de 140 mil mortes. Mas depois da morte do pai, aprendeu tudo o que se podia aprender sobre as diversas formas do cólera, quase como uma penitência para dar descanso à sua memória, e foi aluno do epidemiólogo mais destacado do seu tempo, o professor Adrien Proust, pai do grande romancista. De modo que quando voltou à sua terra e sentiu vinda do mar a pestilência do mercado e viu os ratos nos esgotos expostos e os meninos se revolvendo nus nas poças das ruas, não só compreendeu que a desgraça tivesse acontecido, como teve a certeza de que se repetiria a qualquer momento. A partir desse trecho, pode-se inferir que Juvenal Urbino se preocupou em combater no século XX o retorno da epidemia de cólera na França, principalmente em Paris, constatando que a doença era transmitida pela urina de rato. B. Tivera seu pai morto pelo cólera ainda no século XIX, o que o motivou a investigar as causas dessa doença, no caso micro-organismos eucariotos transmitidos por ratos que se proliferam nos esgotos. C. Viveu na Europa na Idade Média, quando ocorria a grande epidemia de cólera e quando ainda se acreditava que a doença era transmitida por vapores pestilentos dos esgotos. D. Temia uma epidemia de cólera em sua cidade natal e ainda no século XVIII aprendeu com seu professor que a falta de saneamento básico favorece os surtos dessa virose. Ou se interessou pela doença entre o final do século XIX e o início do século XX, percebendo que as pessoas que entravam em contato com fezes contaminadas contraíam cólera, uma doença transmitida por bactérias. Então, nessa questão, a letra A, ela não está correta porque o cólera ele não é transmitido por urina de ratos. A letra B, ela também não está correta porque a bactéria que causa o cólera é uma bactéria que chama Vibrio cholerae e ela é procariota. E a letra C, ela tá errada porque o texto ele foi escrito no ano de 85, ó. Ou seja, no século XX. E a letra D, ela tá incorreta porque o cólera, ele não é uma virose, e sim uma doença bacteriana, o que leva a alternativa letra E a ser a resposta correta. Atividade 2. O quadro abaixo apresenta 3 parasitoses, seus causadores, principais sintomas e formas de contágio. As letras X, Y e Z correspondem respectivamente a X, confusão mental ou convulsões, Y, meningite ou Z, protozoário Plasmodium vivax. B, X, contração involuntária da musculatura, inclusive do diafragma, Y, raiva e Z, protozoário Trypanosoma cruzi. C, letra X, lesões nos pulmões, coração e fígado. Y, tuberculose e Z, bactéria Yersinia pestis. D, X, representa espasmos musculares, convulsões. Y, peste bubônica e Z, bactéria Leptospira interrogans. Ou E, X, parada cardiorrespiratória, Y, leptospirose e Z, protozoário Leishmania brasiliensis. Então a resposta correta é a letra B, uma vez que o sintoma de X, ele é o sintoma equivalente do tétano, que são contrações involuntárias da musculatura. O Y, ele é equivalente à raiva, porque essa doença ela possui a hidrofobia como sintoma, assim como é mostrado aqui no quadro. E Z é o agente etiológico da doença de Chagas, que é o Trypanosoma cruzi. Atividade número 3.
A tabela apresenta dados comparados de respostas de brasileiros, norte-americanos e europeus a perguntas relacionadas à compreensão de fatos científicos pelo público leigo. Após cada afirmativa, entre parênteses, aparece se a afirmativa é falsa ou verdadeira. Nas 3 colunas da direita aparecem os respectivos percentuais de acertos dos 3 grupos sobre essas afirmativas. De acordo com os dados apresentados na tabela, os norte-americanos, em relação aos europeus e aos brasileiros, demonstram melhor compreender o fato científico sobre quais dessas questões: a ação dos antibióticos, a origem do ser humano, os períodos da pré-história, o deslocamento dos continentes ou o tamanho das partículas atômicas. Então, a resposta é a letra A ação dos antibióticos, porque nessa tabela aqui a gente pode perceber, né, que os norte-americanos eles têm esse maior conhecimento quanto os efeitos desses antibióticos se comparado aos brasileiros e aos europeus. Diferente das demais questões, que cada uma em sua particularidade, ao a gente fazer a leitura da tabela, a gente pode perceber que pode ocorrer o inverso. Por exemplo, nessa segunda questão que apresenta a tabela, a gente já percebe que os europeus eles apresentam maior conhecimento sobre o assunto do que se comparado aos demais. Como, por exemplo, as 2 últimas questões, os brasileiros apresentam um maior conhecimento se comparado aos norte-americanos e aos europeus. Atividade número 4. A sombra do cedro vem se encostar no coxo. Primo Ribeiro levantou os ombros, começa a tremer, com muito atraso, mas ele tem no baço 2 colmeias de bichinhos maldosos que não se misturam, soltando enxames no sangue em dias alternados, e assim nunca precisa de passar um dia sem tremer. O texto de João Guimarães Rosa descreve as manifestações das crises paroxísticas da malária em seu personagem. Essas se caracterizam por febre alta, calafrios, sudorese intensa e tremores, com intervalos de 48 horas ou 72 horas, dependendo da espécie de plasmódio. Essas crises periódicas ocorrem em razão da a lise das hemácias, liberando merozoitos e substâncias denominadas hemozoínas. B. Invasão das hemácias por merozoitos com maturação até a forma esquizonte. C. Reprodução assexuada dos esporozoitos no fígado do indivíduo infectado. D. Liberação de merozoitos dos hepatócitos para a corrente sanguínea. Ou E. Formação de gametócitos dentro das hemácias. Então, a alternativa correta é a letra A, porque o plasmídio ele se desenvolve dentro das hemácias humanas, até fazer com que elas se rompam, e isso faz com que os merozoitos, que são produtos metabólicos que resultam da digestão desses parasitas, que são os hemozoínas, eles se espalhem pela corrente sanguínea. As imagens a seguir mostram 2 vetores de doenças que afetam milhares de pessoas no Brasil: o Aedes aegypti e mosquito palha. Então, os agentes etiológicos transmitidos pelos vetores A e B acima são respectivamente classificados como A. Vírus e nemateuminto, B. Bactéria e vírus, C. Vírus e protozoário, D. Bactéria e nemateuminto ou E. Nenhuma das alternativas. A resposta é a letra C. Vírus e protozoário, porque o Aedes aegypti ele é transmissor de doenças virais, como por exemplo a febre amarela e a dengue, né? E o outro, que é o mosquito palha, ele é transmissor do protozoário Leishmania, que é responsável pela leishmaniose. E é isso, galera. Até o próximo vídeo.